Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos começar a fazer o cadastrar usuário. Tá? Então, abra a estrutura do projeto, páginas web, novo, JSP. Nós vamos criar aqui o nosso form usuário. Form, underline usuário. Quando finalizar, ele vai criar a estrutura pra gente, do JSP. E nós vamos apagar essa estrutura. Por quê? Porque a gente já criou um formulário nas aulas passadas, né? Nosso foco aqui não é HTML, é Java. Então, a gente pode copiar essa estrutura do formulário de menu, tá? Então, para quem está acompanhando desde o início, já tem essa parte criada, copia do formulário de menu. E nós vamos alterar os atributos, tá? Então, deixa eu expandir aqui. Nós vamos alterar os atributos. Então, começa aqui. Vamos cadastrar agora o usuário. Vai para a servlet gerenciar o usuário que nós vamos criar. O nosso IDzinho agora vai ser ID usuário. Esse value aqui, ele só é preenchido quando eu alterar, então por enquanto nós vamos apagar. Próxima aula a gente cria. Nome. O value aqui também desse nós vamos apagar. Então no usuário nós temos nome, login. Login. Vamos passar para todos eles, né? Vou tentar deixar a aula um pouquinho mais rápida. Senha, que a pessoa vai ter que preencher. Todos esses como campos obrigatórios, né? Então, a senha também vai ser obrigatória. Como o ícone não era obrigatório, ele não tem required aqui, então nós vamos adicionar, tá? A senha é do tipo password, tá? Tá aqui type, porque antes era ícone, então vamos colocar password, que é para ficar escondido. Status do usuário. Então, nós já aproveitamos aqui o exibir para colocar se esse teste aqui vai ser somente para o alterar, tá? Então, esse teste aqui vai ser somente para alterar. Então, aqui a gente já pode, como já está programado, a gente pode colocar assim, usuário.status igual a 1, vai vir selecionado ativo, tá? A gente já pode deixar criado assim. E se o usuário.status igual a 2, vai vir inativo. Lembrando que essa parte aqui é só para alterar. Porque eu poderia só escrever um option normal aqui, ativo e inativo. Esse teste aqui é só para ele vir selecionado no alterar o que já foi preenchido anteriormente, tá bom? E aqui vai para a página listar usuário.jsp. Porém, nós temos mais um atributo, que é o atributo de perfil, tá? Então, vou até copiar essa divisinha aqui, porque também é um select. Coloquei um select, então eu vou colocar aqui perfil. A pessoa vai ter que selecionar. No name dele eu vou pôr ID perfil, que é o atributo que eu vou receber na minha servlet. E os options, eles terão que vir direto do banco de dados, tá? Então, deixa eu até apagar isso daqui. Então, ele vai ter que vir direto do banco de dados. É bem mais fácil do que a gente programar manualmente isso daqui. Tá? Eu vou até colocar aqui também um campo obrigatório. O primeiro option, eu vou colocar um value vazio, barra option, só para colocar selecione o perfil.
E vou abrir o que aqui? Um JSP e o Zibin. O Zibin. A class vai ser de onde? Vai ser do model.perfil.dal, que eu vou carregar a minha lista de perfis aqui. E o ID pode ser perfil. Fecho o JSP e vou carregar agora um for each com todos esses dados vindo do banco, tá? Então, for each var vai ser P, itens vai ser quem? Esse meu perfil aqui, então vai ser perfil.lista. Que lista é essa? É o meu método getLista, tá? Então, é o método getLista que tá lá no perfil DAO, tá bom? Então, vou estar passando assim. Abre o for each, ele pede para fechar, você já fecha para não esquecer. E vai abrir agora o option. Então, option, o value vai ser o p.id perfil. Quem é esse p? Essa é a minha variável per aqui, tá? Então, o value vai ser p.id perfil. Então, o que a gente faz? A gente fecha o option, tá? Ele pede para fechar. E aqui a gente p.nome, que vai ser o nome do perfil. Então, ele vai mostrar aqui o nomezinho. E na hora que ele selecionar, ele vai carregar quem? O ID lá para minha servlet, tá? Quando a gente for fazer o alterar, a gente vai dar uma alteradinha aqui nessa parte do código para colocar um if para vir o perfil que o usuário selecionou anteriormente, tá bom? Então, só isso daqui. A gente pode até carregar, ver se o formulário realmente tá carregando. A gente pode rodar o projeto aqui para ver se está carregando os perfis que estão no banco de dados. Clica em usuários, novo cadastro, ele tem que abrir o formulário, e aqui ele tem que carregar os perfis que eu tenho no banco. Então, ele está carregando, ó, bonitinho, administrador e diretor. E o status aqui é ativo e inativo. Ok, beleza. Então, essa parte aqui está funcionando. Nós vamos criar agora a nossa servlet. A gente pode criar o método de gravar na DAO ou a nossa servlet. Então, vamos primeiro criar a nossa servlet. A ordem aqui não importa muito. Então, controller novo, servlet. O nome da servlet, como padrão, como as outras, gerenciar usuário. Vai em próximo, manda adicionar a informação no web.xml e muda o padrão URL da servlet. Então, vai ficar barra, gerenciar tudo minúsculo, underline usuário, ponto do. Feito isso, manda finalizar e vamos apagar o método procRequest, tá? Então, esse método aqui todinho até a linha 45, tá? Apaga, abre a caixinha do get do post, apaga aqui do get também. E no do post nós vamos criar, primeiramente aqui, print alt, assim como nas outras servlets. Vamos criar o alt aqui para a gente poder imprimir. Response.get right. E vamos receber os nossos parâmetros. Então, eu vou colocar aqui string id usuário, recebe request, .get parameter, id usuário. String nome, recebe request, .get parameter, nome. Mais string login, recebe request,
get parâmetro, senha. Opa, login, né? Eu tava com a senha na cabeça. String, senha, recebe request.get parâmetro, senha. String status, recebe request.get parâmetro, status. E string id perfil vai receber request.get parâmetro id perfil, tá? Então, peguei todos os atributos lá. Esse id perfil aqui é exatamente esse name que eu dei aqui pro meu select, tá? id perfil. Assim como todos os outros parâmetros, né? Posso criar também aqui a string mensagem, vai receber vazio por enquanto, para armazenar as mensagens de erro ou de sucesso, ok? Agora nós podemos já criar aqui um usuário U, recebe new usuário. Então, nós já criamos o objeto do tipo usuário, manda importar do banco, ou manda fazer a importação do banco não, né? Só importar a nossa classe. E nós vamos verificar os nossos atributos. Então, o primeiro atributo que nós vamos verificar é o ID usuário. Então, se o ID usuário for diferente de nulo ou vazio, eu vou mandar setar esse atributo. Isso daqui é somente para o alterar. Lembrando que a gente faz o cadastrar e o alterar junto. Nesse mesmo do post aqui, né? Então, aqui a gente passa ele para inteiro. Então, integer.pyCint id usuário. Ok? Então, se ele for diferente, nós vamos setar esse atributo. Isso vai ser no caso do alterar. E agora nós vamos validar todos os outros. Então, se nome.equals for igual a vazio, ou login.equals igual a vazio, ou senha.equals igual a vazio, ou status.equals igual a vazio, ou id perfil.equals igual a vazio, nós vamos colocar uma mensagem. Ah, posso validar um por um? Pode sim, tá? Aqui eu só tô fazendo um if só para todos, então eu posso colocar todos os campos devem ser preenchidos. Vamos colocar assim, campos obrigatórios, né? Devem ser preenchidos. Ok. Então, se acontecer isso, se não, se os campos forem preenchidos corretamente, nós vamos ter que setar todos os outros atributos. Então, o ponto set nome, o ponto set login, o ponto set senha, o ponto set status, mas o status é do tipo inteiro, então eu vou colocar em integer
ponto PSInt status. E agora nós precisamos setar o perfil. Para setar o perfil, eu preciso criar um novo objeto do tipo perfil. Então, perfil P recebe new perfil. Ele pede para importar a classe, você importa. E vou setar o atributo de perfil. Então, p.set id perfil, que é o atributo que eu estou recebendo. Ele é do tipo inteiro também. Então, integer.psint. Passando aqui o id perfil. E vou ter que atribuir esse perfil para o meu usuário. Então, eu vou colocar o.set perfil P. Então, eu estou armazenando também o P. O que eu estou no P, por enquanto? Neste caso aqui, o id perfil. Então, eu estou armazenando o P, o id perfil e atribuindo para o meu objeto usuário, tá? Então, eu estou setando o perfil do usuário também. Bom, agora eu posso abrir aqui um try-catch. Try-catch exception Se ele entrar nesse cat, eu já posso colocar também aqui uma mensagem. Então, mensagem vai receber erro ao executar, por exemplo. E no try, eu tenho que colocar assim, se no try, do if, eu vou criar aqui um usuário DAO, tá? Então, usuário DAO, o DAO recebe new usuário DAO. Manda importar também essa classe. Isso. Aí, agora sim, no if eu vou fazer se o DAO ponto gravar, esse método nós ainda não criamos, passando o meu objeto usuário. Então, se esse método correr certinho, a mensagem vai ser gravado com sucesso. Se não, a mensagem vai ser erro ao gravar no banco. No banco de dados. Ok? Então, o que é que nós temos que fazer agora? Nós temos que criar esse método de gravar lá no usuário DAO. Criando esse método lá, normalmente, como a gente já criou os outros, a gente já consegue gravar um usuário no banco. Então, vamos abrir aqui, vamos no model e usuário DAO. Nós vamos criar, abaixo desse getLista, o método de gravar. Então, aqui nós vamos colocar public boolean, que esse método vai retornar true ou false, tá? Gravar usuário U, tá? Então, nós vamos mandar um objeto do tipo usuário para ser gravado aqui. Então, nós podemos já criar aqui um try-catch. Vou colocar aqui. Try-catch. Vou criar a exceção, exception listing.out. E já vou colocar aqui um return false. Então, se ele entrar nesse método aqui, ele vai retornar false. No try, já vou criar também uma string SQL. Vou chamar o método de conectar. Vou chamar o método de conectar o banco. Ok. E vou fazer aquela validação. Se o .get id usuário
for igual a zero, então a minha string SQL vai ser de inserir. Então, SQL vai receber insert into usuário, o nome das minhas colunas que eu tenho na tabela usuário, então vai ser nome, login, lembrando que o ID usuário é autoincremento, por isso que eu não estou adicionando ele. Então, nome, login, senha, status e ID perfil. O ID perfil eu tenho que passar. Vou dar um enter aqui. E agora eu passo values com as interrogações de acordo com a quantidade de parâmetros que eu tenho. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar 5 interrogações. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Se não, então, se o ID usuário não for igual a zero, ou seja, nós estamos no alterar. Então, eu tenho um ID usuário válido. Então, se eu estou no alterar, eu já vou deixar criado aqui o update desses atributos. Então, update usuário, set, vou setar os meus atributos. Nome, igual a interrogação, vírgula, login, igual a interrogação, vírgula, senha, igual a interrogação, vírgula, status, igual a interrogação, vírgula, ID perfil, tem que ser exatamente como está lá no banco também, com P maiúsculo, igual a interrogação, posso dar um enter aqui também, where, então onde o ID usuário for igual a interrogação também, tá? Agora eu vou setar os meus parâmetros, né? Então, primeira coisa eu vou criar um prepare statement, pstm, recebe com ponto prepare statement, passando SQL. E vou setar os atributos. Então, pstm.set string, que vai ser o meu primeiro atributo, vai ser quem? Vai ser o u.getNome. Ok? Então, ó, tanto para o insert como para o update, primeiro parâmetro é o nome. pstm.set string, parâmetro 2 vai ser o u.getLogin. Então, o parâmetro 2 também é o login, tanto no insert como no update. Tem que ser a mesma ordem, é a ordem que também está lá no banco, tá? A ordem das colunas que estão no banco. Parâmetro 3 vai ser u.getSenha. Então, também senha. pstm.setInt, que agora é o status. O parâmetro 4, o status, vai ser u.getStatus. E pstm.setInt também, parâmetro 5, vai ser quem? Agora, é o seguinte, parâmetro 5 é o ID perfil, mas eu não tenho u.id perfil, eu tenho quem? Eu tenho u.get perfil, né, que ele acessa a classe perfil, ponto get id perfil, ele até sugere aqui, ó. Então, u.get perfil, .get id perfil. Lembrando que aqui no nosso gerenciar usuário, na nossa servlet, nós setamos o ID perfil e passamos ele para o usuário. Então, através desse usuário aqui, ele consegue carregar através da classe perfil o ID perfil que está associado, que nós passamos como parâmetro. Tá? Então, continuando, nós vamos verificar novamente se o .get ID usuário for maior que 0, significa que ele está no método de alterar.
porque chegou até aqui o ID perfil, tanto no insert como no update, chegamos até o ID perfil. Só que o update tem também o ID usuário. Então, se o .get ID usuário for maior que 0, significa que eu entrei no update. Se eu entrei no update, eu preciso setar essa interrogação. Então, eu preciso setar esse ID usuário. Então, aqui eu vou colocar pstm.setInt, que ele é do tipo inteiro, interrogação 6, vai ser quem? Vai ser o .get ID usuário. Ok? Agora, só falta eu mandar executar. Então, pstm.execute, okay? Mando desconectar do banco e return true. Belezinha? Então, agora nós vamos testar. Salva tudo. Salvando, ele já tira esse errozinho do gravar, que estava aqui, passando o usuário. Vamos na estrutura do projeto, rodar o projeto novamente e ver se está tudo certo. Ele criou, executou aqui, segunda vez é mais rápido, né? Vem usuários, novo cadastro, vou criar um novo usuário. Então, vou colocar aqui Priscila, login Pri, senha 123, vou deixar meu usuário ativo e vou selecionar o perfil administrador. Vou mandar gravar. O que a gente esqueceu? De colocar o script para ele mostrar a mensagem. Pode ser que ele tenha gravado no banco. Vamos só conferir se ele gravou? E aí a gente já volta para colocar a mensagem. Então, vou abrir aqui o phpMyAdmin, MySQL, mando executar, aula Java, usuário, tá aqui, ó, Priscila, Pri, 123. Então, ele gravou no banco. Então, o que a gente tá precisando fazer no gerenciar usuário? Somente colocar o script. Então, a gente pode pegar esse script de qualquer outra servlet. Vai lá embaixo. Aí, então, nós vamos pegar aqui somente esse script, só para mostrar a mensagem. Então, vem aqui em gerenciar usuário, coloca o script e muda aqui para a página que vai ser para listar o usuário. Manda salvar e roda de novo a aplicação. Vamos lá, assim mesmo. Não esqueceu de colocar a mensagem. Vamos testar novamente. Então, aqui, abro a página usuários. Como ele tinha gravado, né? Ele já mostra o novo usuário. Então, novo cadastro. Vou colocar aqui Maria. Login Maria. Senha 123, ativo. E o perfil vou pôr diretor. Mandar gravar. Agora ele mostrou a mensagem. Faltou só essa partezinha aqui, ó, da mensagem. Gravado com sucesso. Ok. E mostrou aqui um novo usuário cadastrado, ok? Na próxima aula, nós vamos fazer o editar. Até lá, pessoal!